Olá, muito boa noite para você que está aqui com a gente no YouTube da SP Escola de Teatro. A gente é digital. Eu sou o Miguel Arcanjo, sou coordenador de extensão cultural e projetos especiais da SP Escola de Teatro, essa instituição que forma, os novos artistas para os palcos brasileiros, nacionais e do mundo. E hoje a gente tem a honra de receber aqui um convidado muito especial, que eu vou apresentar para vocês, porque o tema hoje, gente, é SATED. O que é, como funciona? Para quem não sabe, o SATED significa Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo. Resumindo, basicamente, é a turma que trabalha com a arte, né? E para falar um pouquinho com a gente sobre como funciona, explicar o que é o SATED, responder a sua dúvida, porque se você está com a gente, está chegando aí no nosso YouTube, pode mandar no chat as suas perguntas, porque nós temos aqui o Rodrigo Barros, que é jornalista da equipe da escola, que vai ler sua pergunta no ar, porque ele sabe tudo do SATED, afinal de contas, ele é o presidente do SATED São Paulo. Nós estamos recebendo hoje aqui o Norberto Carvalho. Norberto Carvalho é um queridíssimo parceiro da escola e sempre está muito atento, à situação dos artistas, sobretudo nesse período tão difícil, gente, da pandemia. A gente sabe que a cultura foi muito afetada pela pandemia. Então, a gente vai bater um papinho com ele aqui hoje sobre o SATED, a importância histórica do SATED para valorizar os profissionais das artes cênicas, quais são as atribuições, O Norberto está à frente aí do SATED desde 2018, Ele já passou aí em lideranças sindicais importantes no Brasil, sempre muito ligado à cultura. Ele tem feito um trabalho muito importante de modernizar o SATED, deixar o SATED mais próximo dos artistas. Ele foi também um nome muito importante na implantação da Lei Aldir Blanc, que a gente sabe que foi o que salvou, muitos artistas do Brasil inteiro que estavam sem renda, sem dinheiro. Então, o Norberto Carvalho fez essa atuação muito grande para a aprovação da Lei Aldir Blanc, implementação aqui no estado de São Paulo, que pagou muito boleto, de muito artista. Lembrando que o Norberto Carvalho é licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, ele tem diploma, e bom diploma, viu, gente? E ele já fez cursos de pós-graduação em Teoria do Teatro, já também foi coordenador do projeto Formação de Público da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e, enfim, fez o romance Vertigem, e o livro também, A Luta dos Grupos Teatrais de São Paulo por Políticas Públicas para a Cultura, com a Iná Camargo Costa, e escreve sempre sobre teatro, e também é dramaturgo, é meu colega, viu? Ele já fez algumas peças, entre elas Bumba Meu Fusca, Cidade Submersa, Macunaíma na Rua, já deu aula do curso de artes cênicas no Senac São Paulo, já fez o curso de modos de criação e produção de teatro de grupo na cidade de São Paulo, na FIFELEST, lá na USP, gente, olha que chique que ele é. E também já foi diretor da Cooperativa Paulista de Teatro, uma entidade que a gente tem muito carinho também, que a gente sabe que é muito importante para os grupos teatrais da cidade de São Paulo. E, olha, foi o Norberto Carvalho que fez ali, foi responsável pela redação e articulação de uma lei que leva o nome de um ator que eu amo de paixão, que eu vi atuar na peça 12 Homens e uma Sentença, que tem uma história no teatro brasileiro incrível, que é o Prêmio Zé Renato de teatro aqui da cidade de São Paulo. É um ator que praticamente podemos dizer que morreu no palco, porque ele atuou no dia que ele morreu e foi fazer uma viagem, mas praticamente morreu no palco porque era um artista muito importante. Que lindo que tem uma lei que leva o nome do Zé Renato, e que lindo que o Norberto Carvalho ajudou a escrever essa importante lei, esse importante edital municipal aqui de São Paulo. Em 2014, o Norberto fez também o movimento de ocupação dos espaços públicos ociosos, que ocupou ali a Casa Amarela, que a gente conhece ali na região central de São Paulo, e sempre muito ligado, viu, gente? Sempre muito ligado à luta artística. E desde 2018, ele está aí à frente do SATED São Paulo, na presidência. Então, muito bem-vindo, Norberto Carvalho, ao YouTube da SP Escola de Teatro. E explica para a gente o tema dessa conversa de hoje. O que é o SATED? Como funciona? Vamos lá, então. Boa noite, Miguel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu vou falar rapidamente do SATED, que eu acho que a gente pode transformar essa live numa questão de utilidade mesmo. As pessoas têm dúvida de entender o que é o sindicato, para que serve, o que ele pode ser beneficiado pelo sindicato, o que ele pode ajudar na união da categoria, enfim.
Então, vou falar rapidamente, que acho que o mais rico desse bate-papo são as perguntas, as indagações que virão. Então, o SATED é um sindicato, como o nome diz, né? Às vezes as pessoas chamam de a SATED. Eu adoro também, nem corrijo as pessoas, né? Colocar no feminino eu acho bacana. E as pessoas falam a SATED, tudo bem também no feminino, está ótimo. Mas é um sindicato, como você falou, dos artistas e técnicos, espetáculos de versões do Estado de São Paulo, um sindicato que tem 84 anos. Então, um sindicato que foi fundado ali, né? Como a maioria dos sindicatos, na época do Estado Novo, na era Vargas ali, em 1934. E para que serve? O que é e para que serve? Né? O sindicato é, na verdade, uma corporação de ofício, uma união de trabalhadores para defender seus interesses. Como existe o sindicato dos metalúrgicos, como existe o sindicato dos químicos, como existe o sindicato dos bancários e tantos outros sindicatos. Então, a gente é um sindicato, como qualquer outro sindicato, que constitui uma corporação de ofício de um setor de trabalhadores, de um setor profissional. Uma curiosidade, né? Embora a gente se chame aí de Sindicato dos Artistas, às vezes as pessoas me perguntam: olha, mas eu sou músico, eu sou do Sindicato dos Artistas? Não, você é um artista, mas é muito interessante isso, você ter um sindicato dos músicos, né? Então, é muito interessante que nós somos o Sindicato dos Artistas, mas não congregamos todos os artistas. Por exemplo, o pessoal de dança, no estado de São Paulo, eles têm um sindicato que chama Sindidança. O pessoal do cinema, no estado de São Paulo, tem o Sindicine, que é um outro sindicato. Então, para que serve mesmo essa união de trabalhadores e essa coisa específica que se construiu também com o decorrer dos anos, de ter só um pessoal de dança, de ter o pessoal do cinema, de ter o pessoal da música e ter aqui inúmeras profissões de artistas e técnicos no SATED de São Paulo. Na verdade, eu penso que todos os sindicatos eles buscam a mesma coisa, né? Como é uma corporação de interesse, né? Nós temos interesses mútuos, de fortalecimento, valorização da nossa categoria, valorização da nossa profissão, uma valorização de uma construção de uma rede de assistência para que essas trabalhadoras e trabalhadores possam sobreviver. Principalmente a gente viu isso agora durante a pandemia, né? O Miguel falou da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma articulação nacional, né? O SATED teve o prazer e a honra de participar, mas não é o único, né? Foi milhares de outros segmentos, coletivos, instituições que tiveram presentes aí na aprovação e na aplicação da Lei Aldir Blanc, e foi fundamental, né, para salvaguardar um pouco os profissionais do nosso setor, né? E muitas das pessoas que estão nos assistindo ou vão assistir depois pelo YouTube, com certeza foram beneficiados pela Lei Aldir Blanc. E agora estamos na luta pela aprovação da Lei Paulo Gustavo, que está lá em circulação no Senado e está indo muito bem, né? Então, a gente espera também que venha mais esse auxílio para o nosso setor profissional. Quando a gente fala de auxílio para o setor profissional, depois nós podemos esmiuçar isso, principalmente nesse momento, não é possível a gente fazer qualquer coisa, qualquer discussão, qualquer bate-papo sem falar da pandemia e do que a pandemia resultou em prejuízo para o nosso setor profissional, né? E quando eu falo setor profissional, eu chamo o setor artístico, cultural e entretenimento também, né? O nosso sindicato ele também congrega alguns trabalhadores do setor de entretenimento, como os parques temáticos, Parque da Mônica, o Hopi Hari também, são profissionais que estão trabalhando no entretenimento, mas fazem parte do nosso sindicato. Então, eu vou voltar aí no período da pandemia, né? O que a gente está sentindo, depois eu já passo a palavra para as perguntas, que acho que é a parte mais interessante. A pandemia, na verdade, ela colocou a nu, ela desvelou uma condição tal dos artistas que a gente não tem condição, né? Não tinha, pelo menos durante essa pandemia, sequer de sobreviver à intermitência que é característica do nosso trabalho. Nós somos uma categoria profissional que tem intermitência como característica da profissão. Você, às vezes, tem trabalho, às vezes você não tem, como se fosse um período de entre-safra, né, falando assim, né, e que outros países, por exemplo, aqui bem pertinho da gente, a Argentina, eles preveem essa intermitência, e outros não tão pertinho, como a França, tem uma lei que chama Lei da Intermitência, que prevê uma ajuda para o artista.
Então, eu vou dizer para vocês, no decorrer dessa conversa, e vocês vão perceber por si mesmos e mesmas, que o nosso sindicato ele está há anos-luz ainda de conseguir uma rede de proteção que seja minimamente minimamente considerada satisfatória, vamos dizer assim, né? Eu costumo brincar, mas não é uma brincadeira, eu falo isso sério, mas nosso sindicato ele veio substituir uma gestão de 32 anos. Então, pensem vocês, né? Vocês que são mais novos, possivelmente o pessoal de 20 anos nem sabe do que eu estou falando. Imaginar que uma gestão ficou 32 anos na direção do Sindicato dos Táticos e Técnicos. Então, a gente veio substituir essa gestão. Então, tem uma série de vícios, uma série de problemas de que decorrentes, né, dessa continuidade, desse continuismo de gestão, né, e que vocês sabem tanto quanto eu que isso não é saudável nem para síndico de prédio, nem para prefeito, nem para governador, e nenhuma atividade de gestão pública, né? E nós somos um sindicato que nós podemos dizer o seguinte: nós primamos pelo interesse público, nós somos dentro da busca do interesse da categoria, mas se vocês vão perceber no decorrer, e vocês podem perguntar sobre isso, nós estamos nas lutas mais gerais da sociedade brasileira também, como a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta pela supressão do feminicídio, a luta, enfim, pelas liberdades individuais e políticas em todos os setores, principalmente nesse momento do governo Bolsonaro. A gente pode esmiuçar mais para frente, mas eu acho que é uma primeira intervenção, acho que isso basta, porque acho que vai abrir para as palavras, né, Rodrigo? E daí, no decorrer, a gente vai esmiuçando mais isso, para que serve o mesmo sindicato, né? Vocês vão acabar entendendo pelas próprias perguntas que vão rolando aí. O Norberto, eu até entrei aqui antes do Rodrigo começar a fazer as perguntas do chat. Como você citou a Lei Paulo Gustavo, que a gente sabe que está aí num processo de andamento, como teve a Lei Aldir Blanc, agora está todo mundo com essa expectativa, né? Lei Paulo Gustavo. Se puder explicar para a gente, assim, bem simples, para que a gente possa entender que lei que é essa, que verba que seria, seria como foi a Lei Aldir Blanc, que seria distribuído para o Estado e municípios, e assim seria repassado para os artistas, teria que fazer edital, o artista vai ter que fazer projeto, vai ser incentivo direto. Explica para a gente, antes da gente continuar nas perguntas do satélite, o que é essa Lei Paulo Gustavo que está vindo aí? Então, vamos lá. Então, essa lei foi uma descoberta, sobretudo, do pessoal do audiovisual, né? Existe uma coisa que chama Fundo Nacional do Audiovisual, que é mais ou menos como o Fundo Nacional de Cultura. Só para vocês entenderem, a lei Aldir Blanc, ela aproveitou recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então, esse Fundo Nacional do Audiovisual, vamos dizer que é um fundo voltado para a produção audiovisual que estava paradinho ali. Estou explicando, lógico que estou explicando a grosso modo, de modo mais genérico, mas vai dar para você entender, para quem não tem essa informação do que é a lei, vai dar um primeiro start aí, depois vocês podem procurar mais detalhadamente. Então, essa articulação surgiu do pessoal do audiovisual e falar o seguinte: opa, peraí, tem um recurso aqui, né? E esse recurso ele estava prestes a ser apropriado pelo governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro já estava de olho nesses recursos parados lá, já queria direcionar esses recursos para pagamento da dívida pública, né? Então, tudo, só para vocês entenderem, no governo Bolsonaro, não só no governo Bolsonaro, outros governos também têm essa preocupação de pagar a dívida pública. Então, tem muita gente que ganha dinheiro com a dívida pública, não vai dar para entrar nessa discussão aqui. Mas são os recursos remanescentes, principalmente desse Fundo Nacional do Audiovisual, vamos dizer assim, e que o pessoal do audiovisual, o pessoal do cinema, que deu o start e procurou o pessoal do Senado, né? Tem o senador Otto, que é o mesmo que está na CPI da Covid, vocês podem acompanhar, que é um médico, que acabou encampando isso e está na luta aí junto com diversos setores. Mas, a grosso modo, posso dizer para vocês o seguinte: mais ou menos vai seguir os mesmos caminhos da Lei Aldir Blanc. Mais uma ajuda, mais uma mão na roda aí para o setor. Possivelmente vai seguir a mesma distribuição da Lei Aldir Blanc para os estados e municípios, para a realização de editais e para a realização de auxílio direto aos profissionais do setor. Vai seguir mais ou menos essa mesma linha. Lógico que o grande montante, se você está me ouvindo do audiovisual, vai saber
que o grande montante vai ser dirigido para o setor do audiovisual, e eles são os grandes articuladores dessa lei, e nós estamos juntos aí para ver se é mais um impulso, vamos dizer assim, para o setor, né, que teve suas atividades paralisadas. Calma aí. Áudio. Vamos lá, Norberto. Ó, nós já temos 2 perguntas aqui. Vamos com a primeira. A primeira é do Paroni. O Paroni está perguntando como é ser sindicalista em um momento onde os sindicatos sofrem essa tentativa de ser desmobilizados. Olha, qual o nome dele? Qual o nome, Rodrigo? Paroli? Paroni. Paroni, opa, estou ouvindo. Seguinte, olha, vamos lá. Então, olha, eu vou dizer para você o seguinte, é muito interessante ser sindicalista nesse momento. Eu costumo brincar, eu agradeço a categoria de estar me bancando na direção do sindicato, porque assim, você não é presidente do sindicato pela vontade, você tem que ter um conjunto de trabalhadores e falar assim, não, eu banco e você presidente do sindicato. Então, eu sou muito grato a esse setor da categoria que me bancou como presidente do sindicato, né, que me dá essa base de sustentação política, e eu costumo brincar em algumas reuniões e falar assim, olha, é um aprendizado imenso ser presidente do sindicato no governo Bolsonaro, pensando principalmente no sindicato de artistas e técnicos. Imagine todo o processo de desmonte que está sendo feito, de inversão de valores que vem sendo feito desde o governo Temer. Não vai dar para esmiuçar, mas só quero fazer lembrança. Olha lá, o governo Temer acabou com o MINC, lembra? A gente ocupa a Funarte, tem as ocupações do Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, os aparelhos. Aí volta o MINC. Volta o MINC com quem? Com o Saleitão. Também ficou paralisado. Lembra? Para quem participou do movimento aqui do TBC, de recuperação do TBC, o Saleitão lavou as mãos, não entrou, não quis fazer nada em relação ao TBC, esse mesmo Saleitão que está aqui no governo do Estado. Nesse mesmo período do governo Temer, começa a se gestar uma ação orquestrada contra os artistas, uma ação de descrédito mesmo ao setor artístico, né? E começa com aquela coisa. Os artistas mamam na lei Rouanet, né? Utilizaram a lei Rouanet, então eles pegam uns pequenos desvios, e eu vou dizer que são pequenos, né? O pessoal falando, nossa, roubaram demais, não, perto do montante de recursos são pequenos desvios. E o que esse pessoal mais à direita eles fazem? Eles pegam a parte, o todo pela parte, faz o julgamento do todo, de toda a categoria profissional, por alguns desvios, principalmente de grandes produtoras e empresas da Lei Rouanet, e começa um ataque da Lei Rouanet. Paralelo a isso, entra a campanha do governo Bolsonaro, batendo forte em cima dos artistas, os artistas estão na campanha do Ele Não, então toda a força aí, as baterias da campanha do governo Bolsonaro, está em cima do que eles mesmos nominaram de guerra cultural, né? Essa expressão guerra cultural, ela apareceu já várias vezes na boca do presidente, mas apareceu várias vezes na boca de um monte de gente do governo, e junto com essa guerra cultural, uma guerra contra a educação também, não sei se vocês lembram lá, né, agora já está passado, mas a escola sem partido, que teve reflexo aqui em São Paulo também, né? Paralelo a essa desmoralização, quando assume o governo Bolsonaro, começa uma luta a favor da censura, né? da volta da censura. Todo o governo Bolsonaro é um governo saudosista da ditadura militar. Então, vocês vão poder ver, acho que em 2017 já tem um primeiro ensaio nisso, que é uma performance do artista, eu vou errar o nome dele, acho que é Wagner Schwartz, eu não lembro agora, se alguém lembrar, me corrija. Acho que é Wagner Schwartz, faz uma performance no MAN. Não sei se vocês lembram, daí teve um bando de louco lá na porta gritando muito contra o artista, porque ele aparece nu. Perto Isso mesmo, é o Wagner Schwartz, ele mesmo. É ele mesmo? Confere. Minha memória às vezes falha, mas obrigado aí, Miguel. Então, começa lá em 2017 isso, e depois isso vai estourar o quê? Vai estourar na ocupação dos equipamentos culturais do governo federal, por exemplo, como o Centro Cultural Caixa, que tem diversas ações de censura, e também vai estourar no Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, teve inúmeras denúncias nesse sentido, de espetáculos que foram censurados. Paralelo a isso, começa uma ação no micro-universo das relações da formação cultural, né? Então, você tem, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, que a censura a partir do nascimento mesmo da formação cultural. Então, você tem censurado, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo,
que é muito emblemático, que é a peça Miguelin, né, que vai ser encenado numa escola pública, né, numa escola pública de São José do Rio Preto. Então, tem uma tentativa de censurar a escola, e todos nós sabemos, né, que a escola pública, quem faz teatro hoje em dia, a maioria, 90%, começou na escola pública, né, começa as relações ali artísticas a partir da escola pública. Então, tem essa tentativa da censura da cultura no seu nascedouro, né? Outro exemplo dessa censura no nascedouro é um projeto de lei do Rio de Janeiro que tenta proibir o passinho. O passinho é uma dança espontânea que surge nas periferias, né? Ou como o pessoal do Rio fala, né? Nos subúrbios do Rio de Janeiro e no Morro, enfim. E também essa tentativa dessa manifestação espontânea. Daí a gente vai caminhando nesse universo, a gente vai perceber também que a Petrobras, como patrocinador, vai pulando fora no governo Bolsonaro, pulando fora do patrocínio aos projetos artísticos e culturais, assim como também o Banco do Brasil também vai pulando fora. Então, a gente vai perdendo patrocínios também como um ataque ao setor artístico-cultural dentro dessa coisa que se condicionou a chamar de guerra cultural. Isso tudo vai culminar com aquela performance protofascista, uma performance extremamente desastrada do Roberto Alvim, ao qual nós mantemos, o nosso sindicato tem um processo contra o Alvim até hoje, e tem uma denúncia também contra o Alvim em relação ao Teatro Glaucio Rocha, no Rio de Janeiro, que ele passou para um grupo evangélico, coisa e tal, e tá rolando o processo lá no Ministério Público do Rio de Janeiro até agora. Mas daí o que se segue é aquilo tudo que vocês conhecem tanto ou mais do que eu, que é a questão da presidência da Fundação Palmares, e Regina Duarte, e agora Mário Frias, essa tentativa de desmonte da cultura, né? Essa tentativa de desarticular um setor da sociedade que é formador de opinião, como são os artistas. E se vocês observarem bem, os artistas têm jogado um papel fundamental nessa luta contra o Bolsonaro. Então, como que o sindicato entra dentro disso? Mas o sindicato não é uma corporação só para melhoria de salário, melhoria dos cachês, né, pagamento do cachê-teste. Não, o sindicato é uma corporação de ofício, e como corporação de ofício, nós temos interesses nacionais e internacionais que diz respeito à nossa categoria. Dentro desses interesses todos, nós queremos patrocínio para o setor cultural, nós queremos políticas públicas estáveis para o setor cultural. É óbvio que a gente lutou ali pela Lei Aldir Blanc, agora está lutando aí pelo Paulo Gustavo, pela Lei Paulo Gustavo, mas essas são leis emergenciais. Na verdade, é o seguinte, elas vêm para suprir alguma coisa que não tem. Agora, a função do sindicato não é ficar só correndo atrás e suprir o que não tem, mas criar condição para que tenha. Na verdade, é isso. Nós não temos que suprir o que não tem, nós temos que criar condição para que os artistas tenham uma condição tal que eles possam sobreviver, independente de pandemia, independente de qualquer paralisação do setor. Eu gosto de citar também um exemplo aqui pertinho, que é o pessoal da Argentina, né? A Argentina passou por várias gestões peronistas, isso tem a ver também com o movimento trabalhista na Argentina, que é muito forte, né? O peronismo, o trabalhismo, né? E os sindicatos de lá, eles têm complemento de aposentadoria. Nosso sindicato, né? O sindicato dos artistas, tem uma associação de atores também, mas que eu tive com o pessoal no México, eles estavam falando no encontro que a gente teve no México, dizendo o seguinte, eles têm complemento. O que é complemento de aposentadoria? Você recebe a aposentadoria e o sindicato fala, peraí, quando você recebeu? Recebi X, espera aí que tem mais um percentual que você vai receber do sindicato para que você possa ter uma vida digna depois de aposentado. Eu estou falando isso porque olha a situação que a gente está hoje. Nosso sindicato, ele cuida de assistência social também, e muito de assistência social. E vou citar para vocês um tipo de assistência social que a gente faz. Assistência funerária. O sindicato faz assistência funerária. Então, pasmem, vocês estão nos ouvindo agora, que tem muitos artistas e técnicos que morrem e, às vezes, a família não tem condição de fazer um enterro, né? Então, o sindicato auxilia isso. Auxilia também, ocasionalmente, lógico, a gente não é um sindicato rico, é um sindicato pequeno, mas a gente tem um fundo social, que é o fundo social da categoria, que é constituído por doações de pessoas midiáticas, mesmo de pessoas que têm um dinheirinho sobrando, o pessoal vai lá e deposita R$20, às vezes R$100, e tem gente que tem mais grana, vai lá e deposita R$15 mil e R$20 mil, enfim. Mas esse fundo não é meu, não é dessa gestão, esse fundo é da categoria. Uma coisa muito bonita que a gente viveu nessa pandemia foi essa rede de solidariedade.
muitos desses artistas que doam para o Fundo Social, a maioria deles, vou dizer para vocês que eles não querem seus nomes divulgados, eles só querem fazer o seu papel de solidariedade de classe, né? De solidariedade com a sua categoria profissional. Isso é muito bonito, né? Porque a gente vê que, por exemplo, tem tantos artistas nesse momento dependendo de cesta básica. Nosso sindicato chegou a distribuir mais de 3 mil cestas básicas, podemos fazer uma recontagem disso, mas sindicato não é só para distribuir cesta básica, como estou dizendo aqui. Sindicato é para criar condição tal que a gente não precise de cesta básica. Então, isso abre essa discussão. Então, voltando para a pergunta que é muito valiosa do Baroli, olha, ser presidente do sindicato nesse momento é muito... Vou dizer o seguinte, eu não queria estar em lugar nenhum, eu, Norberto, que sou militante político, não queria estar em lugar nenhum nesse momento que não fosse o sindicato. Porque é o momento seguinte, o sindicato hoje está no olho do furacão, com esses ataques do governo Bolsonaro ao povo brasileiro e esses ataques dirigidos ao setor cultural, né? Nem lembrei aqui, poderia estar avançando, tem muitas coisas aí, até imposto sobre livro, a gente vai entrar todo nessa conta do governo Bolsonaro, da guerra cultural, mas esse momento é muito valioso, né? Para a gente, não só eu que estou na presidência do sindicato, mas para nós artistas e técnicos que estamos suportando, né? Que estamos resistindo e reexistindo, né? Como diz o Zé Celso, estamos reexistindo, porque nós estamos nos reinventando. Outro dia me perguntaram o que eu acho das lives, né? Do teatro filmado. Eu acho o seguinte, os artistas são muito criativos, né? Eu, particularmente, prefiro o teatro ao vivo, né? Onde se dá o fenômeno teatral ali entre o público e o ator que está no palco. Mas eu acho que esse teatro filmado, essas coisas da internet, essas produções, tem coisa muito boa. E ela veio para ficar, e ela vai continuar. E a gente vai se reinventando, buscando os caminhos para sobreviver, mas não só sobreviver, mas dialogar com o público. Porque o artista, ele não está... Lógico, precisa sobreviver antes de tudo, né? Primeiro a barriga, depois a moral, dizia um dramaturgo aí. Mas, olha só, ao par que a gente precisa sobreviver, a gente precisa também sobreviver artisticamente. Hoje, por exemplo, existem inúmeros artistas que são acometidos por síndrome do pânico, ansiedade, depressão, enfim, que estão numa situação desses distúrbios, né? Muito por conta que não tem trabalho, então muita gente dentro de casa, né? E daí isso também não é questão só de dinheiro, não. Fala assim, então vou arrumar dinheiro para todo mundo, para ele poder ficar. Não, muita gente está trabalhando, né? Tem dublador que tem home studio, está trabalhando dentro de casa, mas está fechado dentro de uma cabine, o dia inteiro fechado dentro de uma cabine, né? Isso também não é muito saudável para as pessoas, né? Precisamos ter gente, né? Precisamos dialogar, se aproximar. Eu vou até aproveitar essa deixa e já vou te interromper com outra pergunta. Está surgindo muitas aqui. Eu vou até pedir para você ser mais sucinto, tá bom? Para a gente conseguir responder todo mundo em uma horinha. Uma horinha é muito pouco, mas a gente consegue e está rendendo muito. Essa pergunta foi feita pela Laura Torres no Instagram. Ela está falando que agora não tem mais cachê teste com self-tape de publicidade, que são esses novos tempos, essa coisa que você falou que tudo está se readequando. E ela está questionando se eles não deveriam pagar mesmo assim, mesmo sendo um self-tape, e o que Laura, essa técnica está fazendo a respeito. Vamos lá. Vamos lá, Laura. É o seguinte, não tem para algumas produtoras, algumas agências, diz que não tem. Mas se você pesquisar, você vai perceber que muitas estão pagando, sim. Principalmente porque o sindicato pressionou muitas produtoras no sentido seguinte, cobrar uma responsabilidade social nesse momento. Porque, olha só, você tem R$80 do cachê teste presencial, que a gente considera reembolso de despesas e dispêndios, né? O que são despesas e dispêndios? Não só você pegar o Uber até o local do teste, até o set, né? Não só você comprar um lanche ou almoçar com esse dinheiro, quando dá, mas toda a sua produção intelectual, todo o seu trabalho. Então, o cachê teste, ele diz respeito a esses dispêndios. Um debate que a gente tem feito com inúmeras produtoras, principalmente as grandes produtoras, é o seguinte, olha só, é hora de solidariedade do setor, né? É hora do setor também
e muitas produtoras estão fazendo isso, né? Eu queria que você reparasse nisso também. Não está só as que não pagam, mas tem as que pagam também, porque muitas estão utilizando como locação a própria casa do artista, né? Vocês devem estar sabendo disso. E, ao par disso tudo, vou adiantar para você, Laura, que o sindicato vem trabalhando em cima de uma convenção coletiva da publicidade. É difícil a convenção coletiva estabelecer a convenção coletiva, para quem não sabe, é um conjunto de normas que rege a relação entre trabalhadores e o patronal. O grande problema do nosso setor hoje é que nós não temos patronal. Nós temos um sindicato que chama CIAESP, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual, que fica naquele prédio lá da Fiesp, né? E que eles respondem pelos dubladores. Por exemplo, nós fazemos negociação com eles como diz respeito ao setor de dublagem. Quando diz respeito ao setor de publicidade e produção de conteúdo, eles pulam fora, né? Haja vista também que esse setor ele é muito menos organizado que os dubladores. Mas acredite, nós estamos nessa luta aí pelo pagamento do self-test e eu convido você a denunciar as empresas para a gente aí que não estão pagando o self-test. Ótimo. Então, a Laura já sabe como agir. Olha lá, agora a gente tem outra pergunta aqui do Raul Teixeira. O Raul, ele está falando que você assumiu a direção da SATED depois de uma gestão muito longa, né, que veio antes de você. Ele está perguntando quais foram as mudanças que ocorreram com essa nova gestão, quais são as inovações? Tá, é uma pergunta longa, hein, Raul? Uma hora a gente precisa tomar uma cerveja para te contar toda essa história aí. Eu vou dizer que uma gestão de 32 anos, ela cria vícios, né, que elas ficam impregnados até na parede no sindicato. Né? E quando eu falo impregnado nas paredes do sindicato, não estou brincando, porque a própria estrutura física, de pensar a estrutura física do sindicato, já não era dessa gestão. E a gente tentou e mudou muita coisa, né? Conseguiu avançar bastante, mas tem muitas heranças da gestão anterior. Isso eu posso citar, inclusive, heranças do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista político, acho que é mais ou menos visível para o pessoal que viveu os dois momentos. Mas, por exemplo, a gente está pagando refis de coisa que não foi pago em 2014, por exemplo. Não estava no sindicato. Nós estamos pagando coisas que não foram pagos, que são o INSS que não foi pago em 2014. Nós estamos terminando de pagar processo trabalhista de funcionário da gestão anterior. Dia 5, nós vamos terminar um último processo de uma menina que fez um acordo de R$45 mil com o sindicato. Esses dias, nós pagamos da gestão anterior o fundo de garantia não depositado em 2014 e 2015. Então, eu digo para vocês o seguinte, essa nossa gestão, ela pegou 2 anos, que a gente teve 2018, 2019, muito atuante, isso provado até pelos clippings que a gente tem de todas as lutas, e a gente conseguiu, graças a Deus, aí, mobilizar muito a mídia, né? Isso também é uma função do sindicato, e a gente cumpriu bem em 2018, 2014, tem muita coisa que a gente conseguiu mobilizar mídia espontânea, mas quando chega a pandemia, a gente leva meio uma rasteira, não só o sindicato, mas todos os setores organizados da sociedade levam uma rasteira, e a gente considera que a gente teve 2 anos só de gestão, né? E os nossos 2 anos de gestão foram 2018 e 2019. Eu espero, né? Estou concorrendo à reeleição, a eleição do sindicato esse ano, agora em novembro. Espero, numa próxima gestão, com menos dívida, com menos problemas políticos deixados pela gestão anterior, e que a gente possa avançar aí bastante. E conto com você, Raulzito. Vamos embora. Conto com você nessa próxima gestão aí. Vamos lá. Nós temos outra pergunta de outro Raul, dessa vez o Raul Barreto. Ele mandou aqui, salve Dorberto, imagina o perrengue neste momento. Sempre foi muito difícil dar dignidade à nossa atividade. Você conseguiu um diálogo mínimo com a instância federal ou nada? O diálogo com a instância federal. Vamos lá. Olha só, Isso. A gente tentou todas as formas de diálogo, viu, Raul? A gente, com o governo federal, assim, foi muito difícil, mas a gente ainda tem um diálogo mínimo, sim, porque nós, como sindicato, a gente não pode se fechar e simplesmente dar de barato que é o governo Bolsonaro e a gente não tem o diálogo. Então, vou adiantar para você, tentei diálogo com o Roberto Alvim, tentei diálogo com a Regina Duarte chegou a marcar uma reunião comigo antes de ter auxílio emergencial, eu já propunha um auxílio emergencial para o setor com a Regina Duarte, chegou a marcar a reunião, desmarcou em seguida, não sei porquê, talvez tenha olhado no meu Facebook, aí o que eles costumam fazer antes de marcar a reunião, e acabou desmarcando a reunião. Com o Mário Frias, também, o Mário Frias chegou a marcar uma reunião comigo, desmarcou a reunião de última hora, não quis fazer reunião comigo também. Então, a gente busca diálogo. Por exemplo, hoje, a gente tem o sindicato vem recebeu uma emenda do
do Rui Falcão, que é o deputado federal, recebeu uma emenda federal no valor de R$300 mil. É a primeira emenda que o sindicato recebe. E daí, nesses dias, eu tenho dialogado bastante com o Ministério da Cultura, com os funcionários. E daí, pasmem vocês, que eu tenho um ótimo diálogo com os funcionários do Ministério do Turismo, né, que não é o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo. Eu tenho um ótimo diálogo com eles, né, com as meninas lá, e elas respeitam muito o sindicato. Quer dizer, porque sai fora um pouco desse fla-flu, dessa guerra ideológica, né? E o sindicato ele não pode entrar nessas armadilhas ideológicas, né? O sindicato ele é suprapartidário, que pese que eu tenha minhas escolhas, tal. E eu acho que muita gente sabe, eu sou filiado ao PSOL, que pese isso tudo, né? Mas quando eu preciso dialogar, eu tenho que pensar que eu falo em nome da categoria. Nesse sentido, com o governo, com outras instâncias de poder federal, a gente tem um diálogo muito bom, pasmem vocês, talvez vocês não saibam, mas com o STF. Nós temos um diálogo aberto com o STF. O ministro Alexandre de Moraes nos recebe muito bem quando a gente precisa, nos recebeu algumas vezes. A ministra Carmen Lúcia nos recebe muito bem, nos recebeu por ocasião da DPF 293, tivemos um ótimo diálogo, e eu tive com ela depois outra oportunidade, que estava até o pessoal do 342, o Caetano, a Paula Lavini, para discutir uma questão da formação do Conselho Nacional de Cinema, né? Tava todo o pessoal do cinema, e o pessoal me convidou, o pessoal do cinema falou assim, nós queremos que você vai fazer uma fala lá na audiência pública com a STF. Fui lá, fiz a fala, depois fiquei trocando umas figurinhas lá com a ministra Carmen Lúcia, que eu tenho muito respeito, eu acho que a função do sindicato é dialogar com todas as instâncias, e não dá para a gente fazer, olha, eu dialogo com pessoa que é mais próximo de mim, não, a gente tem que dialogar com toda a sociedade. Nós temos feito, viu, Raul? Temos tentado aí o máximo possível, e a gente está aberto ao diálogo. Aberto ao diálogo aqui com o governo Dória também, vamos que vamos. Vamos lá. Ó, aqui tem mais uma pergunta do Raul Teixeira, que eu já vou juntar ela com a do Rondinelli Lima. Elas se complementam. O Raul está perguntando qual é o procedimento para que um técnico das artes do palco possa solicitar o DRT via sindicato, e se quem é formado pela SP Escola de Teatro, como ele pode solicitar o DRT dele via Ministério do Trabalho? E o Rondinelli, ele pergunta mais em cima disso também. Como os estudantes da SP Escola de Teatro podem contribuir com o sindicato e se é possível se associar com o DRT em mãos? Vamos lá. Então, é o seguinte, o que é possível? A partir do momento, eu vou pegar de trás para frente, vou pegar a pergunta do Rondinelli. A partir do momento que você tem um atestado profissional do sindicato, você já faz uma pré-sindicalização, né? A partir do momento que você dá entrada na Secretaria Regional do Trabalho, que é a antiga DRT, agora chama Secretaria Regional do Trabalho, você dá entrada no seu pedido de obtenção do registro profissional, você vai apresentar lá de forma da plataforma virtual, né? Você vai da plataforma digital, você apresenta lá seu atestado de capacitação, e daí tem todo o processo corrente, né? Então, você pode se sindicalizar pré-sindicalizar a partir do atestado de capacitação, viu, Rony? Então, quando sair o número do DRT, você informa, mas você já fez todo o processo. Voltando aqui para o Raul, né, a SP, salvo engano, né, conseguiu aí o que o pessoal fala aí do JEDAI, né, conseguiu essa chancela direto com o Ministério, né? E daí o seguinte, o que a gente pode fazer de aproximação para facilitar a gente trocar nosso tutorial, né? O sindicato tem um tutorial a partir da Secretaria Regional do Trabalho, elaborado por eles mesmos, para o cadastro, todo o processo. Então, o que acontece? Quando eu falo nós somos uma corporação de ofício, mas nós não defendemos só o pessoal sindicalizado, falando assim, você não é sindicalizado, então a gente não vai te atender. Não, a gente atende a categoria como um todo, embora a gente é mantida com os recursos dos sindicalizados e recursos das doações, como eu disse. Depois eu vou contar mais uma história sobre isso, mas a gente acaba atendendo todo mundo, viu, Raul? Então, se você quiser juntar o pessoal aí para ter orientação de como eles obterem também, a gente tem uma funcionária, a funcionária Ângela, que ela ajuda e a gente tem um prazer em ajudar vocês também. Vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Tem, então, um pessoal que faz curso que tem o JEDAI, como costuma se dizer, né? O próprio antigo ministério chamava de JEDAI, não sei por que ficou isso, mas é que tem autorização, tem convênio direto com o Ministério da Educação e Cultura,
antigo, né? Antigo MEC, né? Hoje a gente não tem nenhum, mal é mal o Ministério da Educação e não tem o Ministério da Cultura. Mas, por exemplo, escolas como a Célia Helena, por exemplo. Célia Helena, eles vão direto, né? Eles recebem diploma e eles vão direto. Macunaíma também, eles recebem diploma e eles vão direto colocar na plataforma digital para obtenção do DRT. Então, vou contar essa história que aconteceu esses dias aí com o pessoal que fez um curso de teatro musical no SESI. Um curso de 2.000 horas. Só para vocês terem uma ideia, com 1.400 horas, você tira o DRT pelo satélite. 1.400 horas, comprovação através de portfólio. Eles tinham 2.000 horas. Daí uma moça ligou aqui para mim e falou assim, olha, eu não sou sindicalizada, mas uma pessoa que é sindicalizada, ela falou para eu falar com você. Eu falei, ótimo, vamos embora então. A gente fez um curso em 2017 e 2019 e a gente não tem o diploma, não tem o certificado até agora, né? Você consegue intervir nisso? E daí foi muito simples. O sindicato tem essas facilidades também. A gente abriu um diálogo com o SESI e o SESI, na outra semana, já liberou. Percebe? Então, na semana posterior, um diálogo que a gente teve com o SESI, muita coisa a gente resolve através do diálogo. Daí liberou o diploma. Daí ela ficou muito grata e tal, e depois a gente pediu até orientação da gente de como fazer, de como seguir, né, o passo a passo, o tutorial para colocar na plataforma da SRT, né? SRT, Secretaria Regional do Trabalho, né? Não sei se eu falei CRT, não é CRT, é SRT. É isso, Raul. Precisando de qualquer coisa, estamos juntos aí. Vamos lá. Só para aproveitar que já está dentro do tema, o Vitor Hugo mandou para a gente no Facebook. Quais são os procedimentos para obter o DRT? Como que faz para juntar a papelada? Você tem que pagar alguma taxa? E quanto tempo demora esse processo? Vamos lá, ótima pergunta, Vitor Hugo. Então, vamos lá. Então, quando a gente assumiu o sindicato, só contar essa historinha rápida, a gente teve uma pressão das universidades, das escolas técnicas que tinham convênio com o MEC. Por quê? Uma pressão muito justa, do meu ponto de vista. Porque, olha só, existem 3 maneiras pelo qual se obter um DRT, segundo a Lei 6533 de 78, que regulamenta a profissão. Ou você tem um curso de graduação, pensa que você faz um curso de graduação na ECA, por exemplo, a ECA é licenciatura, né? Mas eles ainda conseguem tirar o DRT, o pessoal da licenciatura ainda passa pelo sindicato. Vou dar um outro exemplo, vou dar um exemplo da Unicamp, né? O pessoal que forma na Unicamp, por exemplo, e já tem o diploma na mão, eles já vão direto e tiram o diploma direto lá na Secretaria Regional do Trabalho. Um curso técnico também, como Célia Helena, ele também vai direto tirar. Por exemplo, um curso técnico como a EAD, lá da USP, também tira o diploma direto. Então, quem não tira o diploma direto? Aquelas pessoas são autodidatas, que têm uma série de cursos livres. Então, olha só, vou dar um exemplo do artista, mas serve para o técnico também. Mas é mais comum no artista do que no técnico. O técnico, geralmente, ele faz um curso muito parrudão, né? Ou mesmo aprende na prática ali e passa pelo sindicato, mas a maioria são os artistas. Então, o que acontece? Você fez uma série de cursos livres e você atingiu um número de horas, uma qualificação tal que dá essas 1.400 horas. Ah, mas de onde eu tirei essas 1.400 horas? Olha só. Então, volta lá em 2018. A pressão das universidades, a pressão dos cursos técnicos, fez com que o sindicato fizesse uma série de reuniões, as quais participou também a ICP Escola de Teatro, né, com o pessoal formador, para discutir uma normativa, uma instrução normativa mínima, que é um códigozinho, fala assim, para deixar tudo transparente, não ser uma questão subjetiva, se você tem 1.400 horas comprovadas ali no portfólio de atividades artísticas, né, nessas áreas aqui, você vai ter o atestado de capacitação. Então, não tem segredo. Não é o julgador. Fala assim, olha, mudou o julgador, ele não foi com a minha cara. Não existe isso. Porque o julgador, muda a julgadora, né, quem tá te avaliando, você vai ter que comprovar 1.400 horas de atividades. E daí, como você pode comprovar no portfólio? Através de cursos livres, certificado de cursos livres, declaração de diretores, através de flyers, através de vídeos. Existem inúmeras possibilidades de comprovação e o sindicato tem aceitado todas elas. Uma outra coisa interessante para dizer para você, que fez essa pergunta, acho que foi o Vitor Hugo, se não me engano, olha só, a gente, a partir dessa normativa, concluiu-se que a atividade do ator, da atriz, ela envolve uma série de atividades correlatas. Por exemplo, olha, eu sou ator, mas eu sou músico. Conta isso? Lógico que conta, né? Pensa na sua situação de ator lá no dia a dia,
né, na construção do personagem, no seu trabalho laboral de ator, no seu trabalho de levantar o espetáculo. Nossa, eu quero trabalhar muito com um ator que seja também músico, isso ajuda bastante. Olha só, eu sou ator, mas eu tenho DRT de dança, ou eu sou bailarina, né? Ajuda, puxa, eu quero trabalhar muito também quem tem o DRT de ator e tem o DRT de bailarina também, que é muito bacana, porque a gente pensa, se pensou nessa normativa, uma formação completa do ator. Então, pensa que, por exemplo, o trabalho do ator, o instrumento de trabalho é o próprio corpo. Então, a rigor, uma pessoa que faz capoeira, ela também está contribuindo para a construção, a sua construção profissional. Lógico que está construindo para a sua construção profissional, né? Então, essa normativa ela considera todas essas atividades correlatas para contar essas 1.400 horas. Vamos dizer, eu costumo dar esse exemplo também, que é bem interessante, né? Quem estudou no CPT com Antunes pode contar essa história melhor que eu. Está aí o Raul também, que pode contar milhões de vezes melhor que eu. Mas o Antunes ele exigia muito do ator, que o ator lesse bastante, que conhecesse a literatura, que conhecesse cinema, né? Não só o Antunes, mas os bons formadores, né? Os bons diretores, formadores, eles sempre exigiram essa formação completa. Então, baseada nessa coisa que transforma o ator, a atriz, dá uma condição melhor, um ferramental melhor de trabalho, é que foi construída essa normativa. Então, respondendo isso, você precisa comprovar no portfólio todas essas atividades artísticas e atividades correlatas. E daí você vai pagar uma taxa de R$600, né, que é uma taxa administrativa. Um detalhe, essa taxa chegou a ser 1.330 e poucos, não sei se 4 agora, mas 1.330, coisa assim, antes da gente assumir o sindicato. Aliás, um dos motivos pelo qual a gente formou a chapa de oposição foi essa taxa do DRT. Então, a categoria ficou indignada. Olha, como que eu vou pagar 1.300 e tarará para tirar o DRT? E a gente fez retroceder, né? Ainda na antiga gestão, a gente pressionou, a gente ocupou, né? Ocupou o sindicato com um monte de artistas e técnicos, falou assim, não, enquanto não baixar isso daí, a gente não vai sair daqui. Olha só que curioso, todo mundo que ocupou já tinha DRT, mas a gente estava pensando que o prejuízo que isso daria para a categoria, né? Então, hoje está mantido, desde 2018, essa taxa de R$600. E tudo, mais um detalhe, tudo está sendo feito online, né? No final, posso reforçar o site, mas o nosso site é satedsp.org.br. Você entra lá e é facinho você localizar a instrução normativa, é facinho você anexar os documentos aí do seu portfólio e depois, posteriormente, fazer uma entrevista virtual. Vamos lá, Rodrigo, tem mais? Vamos lá, temos aqui. Eu vou fazer duas, porque o nosso tempo está acabando, então vamos aproveitar, vamos otimizar. Qualquer coisa a gente passa uns 10 minutinhos. A primeira pergunta é do Edson, ela está mais numa questão de produção. Ele está falando aqui, sabendo que tem cachê base para cada profissional, recentemente o cachê no grupo era igual para todos, independente da função. Isso é diferente caso a pessoa tenha mais de uma função, só que é o caso ela acumule função. Ele pergunta se existe algum tipo de problema nessa Ele está falando do teatro de grupo disso? Isso, ele fez isso no grupo dele. Tá, ele então vamos lá. Um cachê igual. Então, eu vou citar um filósofo chamado Norberto Bobbio, que ele tem uma frase fabulosa para esse mundo que a gente está vivendo hoje. Ele fala assim, não existe maior injustiça que tratar igual os desiguais, né? O teatro de grupo ele é diferente, por exemplo, de uma grande produção, por exemplo, da Time for Fun, né? Que você tem os atores batendo cartão. Então, você tem, no Fantasma da Ópera, por exemplo, talvez vocês não saibam, eu costumo sempre lembrar disso, que às vezes as pessoas olham para o teatro musical assim como, eles são uma elitezinha, eu já ouvi isso aí, né? Então, eu gosto de lembrar mesmo. Eles são operários porque eles batem cartão, não cartão de fábrica lá picando, né? Como eu já fui metalúrgico, batia lá quando era moleque, né? Você coloca digital, tem horas de ensaio, né? Tem uma disciplina absurda para você fazer o teatro musical, né? E o teatro de grupo, não estou falando que não tenha disciplina também, mas o teatro de grupo ele está mais perto de uma cooperativa, né? Então, as relações que regem um coletivo artístico é muito diferente das relações que regem, por exemplo, uma estrutura industrial, quase industrial, né? Como uma estrutura do show business, como que é o teatro musical, por exemplo, né?
Então, volto a dizer, então não existe maior injustiça tratar igual aos desiguais. No teatro de grupo, nós, como sindicato, acreditamos que vale muito a regra do bom senso e do equilíbrio ali. Mas não raro, posso dizer para vocês o seguinte, o nosso jurídico tem feito reunião com o grupo para estabelecer uma relação mínima no grupo para que nenhuma das pessoas sejam prejudicadas, né? O que a gente recomenda como sindicato é você ter um acordo mútuo registrado no papel, né? Você ter um acordo de trabalho do grupo, né? Estabelecendo, às vezes estabelece cota, né? Tem grupo que fala assim, olha, quem fizer mais 2 funções, você tem uma cota X, se você faz 2 funções, você tem 2x. Isso é possível dentro do teatro de grupo? Lógico que é possível, mas é importante que seja acordado isso através de um contratinho, né? E que vocês tenham esse contratinho entre vocês, isso ajuda muito se for dirimir dúvidas aí para frente, né? Isso é do Edson, né? Fala, Rodrigo. Isso, é do Edson. Vamos lá, temos 2 perguntas. Vamos fazer 2 e uma de novo. O Gustavo, só para aproveitar, uma pessoa que é ator, produtor e diretor, ele deve ter 3 DRTs diferentes ou ele consegue tirar um só? E aí a Mayara Cicucci, ela está perguntando qual é o prazo para tirar um DRT nesse período de pandemia. Vamos lá, então vou começar de trás para frente. Então, o prazo está sendo, geralmente, um mês e pouco. Vamos colocar um mês e meio, né, cerca de uns 45 dias para tirar o DRT. É óbvio, né, que o sindicato acelera também, e vou dizer o seguinte, esse tratamento diferenciado que a gente faz no sindicato é o seguinte, a pessoa tem um contrato com o SESC, né? Eu preciso do DRT porque o SESC exige o DRT, eu tenho trabalho. É óbvio que o sindicato vai colocar na frente quem já tem um trabalho, já tem um contrato ali para ser cumprido, né? Não dá, volto a repetir, não existe maior injustiça que tratar igual os desiguais. Uma pessoa que está tirando DRT, mas não tem um trabalho estabelecido, ela pode esperar um pouquinho mais, né? Uma pessoa que fala assim, é o seguinte, eu preciso de DRT porque eu estou em catar já. Então a gente costuma acelerar nesses casos, ouvindo de acordo com essas justificativas. Agora, quanto ao DRT, né? Quando nós somos um sindicato de artistas e técnicos e a própria lei ela prevê DRT de artistas e DRT de técnicos. Vou explicar. Então, por exemplo, você é ator e diretor, você está dentro da área artística. Então, por exemplo, quando você vai tirar o DRT de ator, se você pode comprovar também o de diretor, você já tira os 2, né? Agora, eu falo assim, eu sou produtor ou produtora. Na verdade, essa denominação dentro da Lei 6533 é diretor de produção. Então, eu sou diretora de produção. A diretora de produção, dentro da lei, é entendido como a área técnica. Então, é outro DRT. Então, você tem um DRT de ator e diretor e você tem outro DRT de diretor de produção, nesse caso. E daí fala assim, eu sou diretor de produção e eu sou técnico de luz também. Pode? Pode. Quando você for tirar o seu DRT, eu falo, eu quero de diretor de produção e técnico de luz. Se você puder comprovar, né, a sua experiência nessas 2 atividades técnicas, sem problema. Na área circense também, é muito comum na área circense que a pessoa tenha um DRT com 5 funções. É possível? É possível, né? Só que tem que ser dividido a área artística e a área técnica, isso não é o sindicato que fez, isso é uma previsão da lei. Vamos lá. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui da Isadora Silva. Ela fez no Instagram. Dorberto, você acha que as séries vão dar mais trabalho para os atores em São Paulo? Acha que a SP vai ser uma capital da teledramaturgia ao invés de Rio com as séries para streaming? Olha, mais mercadológica essa. Como que é? Essa é mais mercadológica. Não, mas olha, eu falo assim do mercado, mas assim, nosso sindicato ele está dentro do mercado também, né? O entretenimento é o mercado, é o show business, e são os trabalhadores. Então, nós somos um sindicato de trabalhadores. Agora, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas olha, se a pandemia trouxer um novo mercado aí do streaming, né? Se ela proporcionar isso, eu vou falar para vocês que, quanto sindicato, nós não podemos ser contra, nós somos incentivadores de postos de trabalho. Então, a gente costuma dizer o seguinte, uma das funções do sindicato é abrir portas de trabalho, né?
por esses dias aí, está ocorrendo ainda, a gente está dando um curso que tem 212 pessoas inscritas no curso. É um curso para acessar os editais do governo do Estado, né? Principalmente o edital 39, que é aquele edital que vai contemplar 3.400 artistas e técnicos aí com R$ 5.000. Então, tem muita gente que tem dificuldade. Então, não vejo o sindicato para embarrear, porque o sindicato, se você falar o seguinte, olha, eu quero fundar uma nova profissão, que é uma profissão de... Eu ia falar iluminador das alturas, mas já existe isso daí, tá? Já existe essa profissão. Eu quero inventar uma nova profissão que não é regulamentada e eu quero apoio do sindicato, isso vai dar trabalho. Tudo que for dar postos de trabalho, que for aumentar o trabalho no nosso setor, seja na área do teatro de grupos, né, que é menos mercadológica, ou seja na área do show business, que é mais mercadológica, nós vamos incentivar, né? Daí as pessoas podem me questionar de vez em quando, falam assim, nossa, Dorbes, você já escreveu tanto contra a Lei Rouanet, escrevi vários textos contra a Lei Rouanet, e agora o SATED entrou como amicus curiae num processo da OAB Nacional para defender justamente a Lei Rouanet. Olha só, por que nós estamos fazendo isso? Ah, mas você não conhece as mazelas da Lei Rouanet, né? O artista tem dificuldade, tem que passar pelo crivo do mercado, tem que passar pelo departamento de marketing. Olha, eu fiz as contas certinhas e a Lei Rouanet dá inúmeros empregos diretos e indiretos. Então, nós, como sindicato, nós temos que entrar nessa disputa junto com a OAB contra o governo Bolsonaro, entramos, né? Estamos junto com a OAB contra o governo Bolsonaro. Aliás, qualquer coisa contra o governo Bolsonaro eu recomendo, né? Jogo de bolinha de gude, Bolsonaro está de um lado, fica do outro. Par ou ímpar, se Bolsonaro falou par, fala ímpar. Isso eu recomendo sempre, né? O lado certo hoje é o lado contra o Bolsonaro. Mas, deixa eu voltar na pergunta em si. Olha, essa pergunta já fizeram várias vezes. Ah, vai virar um novo mercado, vai virar um mercado de dramaturgia na rede. Que vire um mercado de dramaturgia da rede, é mais um posto de trabalho, não? É mais gente trabalhando, porque uma das funções do artista, né, também é essa atividade também do audiovisual na produção de conteúdo audiovisual, né? Não é só do teatro. Então, nós, como Sindicato de Trabalhadores, tudo que gera emprego para o nosso setor, para o nosso pessoal, quando falo nosso pessoal, inclui nós mesmos, né? Para a nossa categoria, né, a gente vê com bons olhos. Então, eu sei que tem muitas críticas em cima dessa questão do streaming, dessa coisa do teatro filmado, essa coisa toda, mas eu, particularmente, não sou contra, não. E nós, como sindicato, defendemos. Que ótimo, Norberto. São muitas perguntas, a gente não vai dar conta. Então, de antemão, eu já deixo um convite feito para um novo bate-papo futuramente. Vamos conversar sobre isso. E eu queria te agradecer. Foi muito enriquecedor. A gente teve muitas perguntas mesmo. Você esclareceu bastante dúvidas a respeito de como funciona o processo, do que vocês desenvolvem no SATED, qual a função de vocês, como está sendo esse novo momento, nessa gestão nova de vocês. Tá bom? Só quero te agradecer em nome da SP e queria te dar a palavra para você fazer o encerramento, tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima. Bom, bora lá. Então, agradeço a SP, agradeço a todos aí que tiveram paciência de nos ouvir, o pessoal que vai nos ouvir aí no YouTube. Obrigado, Rodrigo, né? Obrigado, Miguel. Para consideração final, eu queria, assim, convido vocês a conhecer melhor o SATED. Acompanhe a nossa rede social, né? A gente tem Instagram também, acompanhe a gente no Instagram. Dá uma olhada lá o que a gente está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, a gente está muito... Se você pergunta para mim, fala assim, nossa, você está satisfeito como presidente do sindicato? Eu não estou satisfeito como presidente do sindicato, não posso estar satisfeito, principalmente que eu estou vendo a categoria, boa parte, numa situação difícil, como te falei, né? Muitos dependendo de cesta básica, mas muitos aí também sendo acometidos por questões psicológicas, enfim, de isolamento. Mas eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem condição de mudar, e o sindicato mudou muito. Só que, como as pessoas não conhecem o sindicato, às vezes fica muito distante, como ficou esses 32 anos, é duro você explicar todos os movimentos que a gente fez, né? Então, convido vocês, aproximem do sindicato, fiquem olhando os movimentos que o sindicato
faz, né? Porque esses movimentos nós fazemos no interesse da categoria. E se não for do interesse da categoria, vocês, como artistas, como técnicos, têm a obrigação também de nos cobrar isso aí, a gente vai corrigir o rumo. Eu agradeço demais. Aí o Miguel, um salve aí para o pessoal todo. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Norberto Carvalho. São muitas perguntas, obviamente, que o SATED é uma instituição que desperta muito interesse da classe artística e não poderia ser diferente. Eu quero parabenizar o Norberto Carvalho, aqui em nome da SP Escola de Teatro e de toda a classe artística, né, por essa mudança tão grande que é perceptível na direção do SATED de São Paulo. A gente vê que a entidade ficou muito mais próxima dos artistas, muito mais próxima da luta dos artistas, por valorização. Agradeço também ao Norberto pelo trabalho, né, imenso que o sindicato SATED fez nessa pandemia e vem fazendo. Mesmo lá no comecinho, eu me lembro como jornalista, ainda nem estava aqui na SP Escola de Teatro, estava cobrindo a área artística nesse momento do começo de pandemia, e vi que o SATED foi pioneiro ali ao ajudar os artistas a recolher cestas básicas para os artistas que ficaram sem emprego ali no comecinho da pandemia, e todo mundo foi se reinventando, a gente vai se reinventando, vem as leis aí Aldir Blanc, a gente espera a lei Paulo Gustavo, e reforçar então o convite do Norberto. Gente, siga o SATED SP, eu estou pegando aqui meu Instagram, porque temos todos que fazer. Pega o seu celular aí, quem está assistindo, coloca lá, SATED, que você vai ver. É SATED SP Oficial. Você pode seguir o Instagram para você ficar por dentro das notícias, para você falar com o Norberto quando você quiser. E lembrando que o SATED São Paulo, vamos lembrar aqui o endereço certinho, fica ali na Avenida São João, é super fácil de chegar no SATED. Avenida São João, número 1086, no 4º andar, no centro de São Paulo. Tem atendimento de segunda a sexta-feira, e quem quiser marcar atendimento é só entrar no site do SATED SP, satedsp.org.br. E lá você tem todas as informações sobre essa rede, né, esse sindicato que é tão importante a gente fortalecer e que representa todos nós. Rodrigo Barros, muito obrigado por ter ficado no chat, obrigado você que esteve aí com a gente do outro lado. Lembrando que a gente sempre tem bate-papos, mesas de discussões, tudo sobre o teatro aqui na SP Escola de Teatro. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, é @Escola de Teatro. Eu sou o Miguel Arcanjo, vou ficando por aqui. Muito obrigado, Norberto, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado você. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado, Roberto. Até a próxima.